Viajar com criança de colo é quase um evento, é uma mudança. Precisa pensar em tudo. É cadeirinha, bebê conforto, mamadeira, brinquedo, chocalho, remedinho. Se você tá nessa situação, é pai ou mãe de primeira viagem, nunca viajou com criança de colo, quer saber um pouco mais sobre como funciona, né, esse tipo de viagem, eu vou te explicar como funciona, quanto custa e de quebra eu vou te dar algumas dicas para tentar tornar a viagem um pouco mais tranquila. Isso se for possível, né? Quer saber mais? Então aperta o cinto e embarca comigo nesse hangout. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Hangout Turismo. Eu me chamo Lucas, seu agente de viagens, e eu vou te dar algumas explicações sobre o mundo das viagens com bebês e crianças de colo. Isso é importante. A gente tem um outro vídeo falando sobre viagens com menores de idade. É legal você também dar uma assistida, até para entender melhor como que funciona a questão de regras para viagens e documentações. Mas nesse vídeo a gente vai focar especificamente em bebê, porque é uma dúvida que é muito decorrente para a gente de agências de viagens. E para vocês também que estão viajando, né? Pais de primeira viagem, então, nem se conta. E a primeira dúvida que surge, é muito recorrente, é em relação à própria documentação de viagem do bebê. Bebê normalmente ainda nem tem o RG, não tirou nenhum documento com foto, né? Nesse caso você pode viajar com a certidão de nascimento e sem ela você não consegue embarcar. Ali o pai e a mãe, né, eles demonstram que tem um vínculo com a criança e aí tudo bem, para fazer viagens nacionais. Já para viagens internacionais não tem como, tem que ter um passaporte. Agora que você sabe qual é a documentação para você embarcar no avião ou no ônibus, eu vou te falar como é que funciona a questão da gratuidade, que também é uma outra dúvida que é o que mais surge por aqui. Afinal, criança de colo paga ou não paga? Para viagens de ônibus, por exemplo, crianças de colo podem viajar sem custo algum quando viajam no colo do adulto, né, do responsável, e contanto que elas tenham até 5 anos de idade. E eu falo até 5 anos de idade porque se ela já tiver 5 ou 5 anos e um dia, já não pode mais. Ela não pode ter 5 anos completos, né? Então quando eu falo até 5 é nesse sentido. Então de 0 a até 4 anos, 11 meses e alguns dias, pode viajar sem custo algum de ônibus. Para viagens no aéreo, a regra muda um pouquinho. Ao invés de serem até 5 anos, a regra vai para até 2 anos. Se tiver 2 anos e um dia, já paga, não pode mais. Agora, se tiver de 0 a 1 ano e 11 meses e alguns dias, aí pode viajar, contanto que viaje no colo do adulto também. E isso em viagens nacionais. Agora, se a criança de colo estiver indo viajar para um destino fora do Brasil, ou seja, uma viagem internacional, ela também não precisa pagar a passagem, quer dizer, ela paga um percentual sobre o valor da passagem do adulto que está indo com ela, né? E esse percentual é de 10%. Então, se, por exemplo, a viagem para os Estados Unidos, a passagem do adulto sai $1.000, a criança vai pagar 10% sobre esses $1.000, ou seja, $100. E agora uma outra regra que todo mundo tem dúvida, especialmente quando se trata do aéreo: bagagem de bebê. Porque afinal, se o bebê não paga a passagem, ele tem ou não direito à bagagem? A política de bagagem para crianças em voos nacionais funciona da seguinte forma: se você estiver com um bebê de colo, você pode despachar gratuitamente em voos nacionais ou uma cadeirinha de automóvel, ou um carrinho, ou um bebê conforto. E eu falo ou porque ou é uma coisa ou é outra. É apenas um desses itens que pode ser despachado gratuitamente. E aí você vai me perguntar, bom, eu despachei um carrinho, mas e a bagagem adicional do bebê? Pode ou não pode? Então, nesse caso, se você vai levar uma bagagem adicional além daquela que o adulto está levando, então sim, precisa ser contratada uma franquia à parte, adicional, para levar essa bagagem do bebê. Agora, se está indo tudo numa mala só do adulto, aí tudo bem, não paga nada além disso. Agora, quando a viagem é internacional, a regra muda um pouquinho. Basicamente, aqueles itens que eu tinha dito dos voos nacionais que podem ser despachados gratuitamente, na internacional também pode, que é a cadeirinha ou bebê conforto, enfim. Agora, na questão da bagagem, a coisa muda um pouco, porque o bebê, apesar de não pagar a bagagem, ele tem direito a uma bagagem de 10 quilos, o que é pouco, mas já é alguma coisa.
apenas 10 quilos, não é uma bagagem de 23, ok? Eu acho que um dos pontos que mais gera dúvida quando a gente viaja com o bebê de colo é a questão do carrinho, né? Afinal de contas, no aeroporto é mala, é um monte de coisa para carregar, fora as bagagens, as tralhas do próprio bebê, então nada melhor do que ter o carrinho para conduzir a criança até o avião. E aí eu vou te dar mais um ponto importante, uma informação importante, é que você pode, de fato, ir com o carrinho até a aeronave. Isso pode, não tem problema. O ponto é, será que pode embarcar com o carrinho no avião ou não? Se o carrinho for completamente dobrável, aqueles que dobra tudo, aí beleza, pode entrar. Caso haja espaço lá dentro do avião, obviamente. Se os comissários disserem que tem espaço e pode levar lá dentro, ok. Caso contrário, ele é despachado junto com as bagagens e o pessoal a equipe da companhia ali mesmo na porta do embarque desce com o carrinho para você e despacha junto com as bagagens. Agora, supondo que você vai fazer uma viagem de fato longa, internacional, são muitas horas de voo e não quer levar nada, não quer levar carrinho, não quer levar tralha, é bom que seja. Mas como a viagem é longa e exige algum conforto para você adulto e para o próprio bebê, você queira alugar com a companhia aérea uma espécie de bebê conforto, né? Uma espécie de cadeirinha específica para bebê. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. É um serviço que você contrata adicional e precisa ser reservado com antecedência junto à companhia. Tem que ligar lá ou pedir para o seu agente de viagens entrar em contato com a companhia e deixar tudo reservado, para quando você for viajar, o bercinho está lá te esperando o seu bebê. E agora, para tentar tornar a sua viagem um pouco mais tranquila, eu vou dar algumas dicas. Eu não sou pai, mas sou tio, já tenho uma certa experiência e também experiência da própria área, né? Coisas que a gente sugere para os nossos clientes que pode ser útil para você na sua viagem, umas dicas importantes, então anota aí. A primeira dica, e muito importante, quando você vai fazer uma viagem de avião com o bebê, é que você faça o check-in antecipado. E isso é muito importante, porque só assim você consegue marcar os assentos e consegue garantir que vocês viajem juntos. Afinal de contas, se não for assim, a companhia coloca cada um num canto, não é isso que a gente quer. A segunda dica é em relação à escolha de horários dos voos. Esse é um ponto importante. A gente que é adulto viaja de qualquer jeito, em qualquer hora, faz escala, faz loucuras para pegar as passagens mais baratas, né? Agora, quando a gente viaja com criança, não dá para fazer isso. A economia não funciona. O ideal é escolher voos em horários, por exemplo, que a criança esteja acostumada a dormir quando é uma criança de colo, ou até mesmo crianças pequenas, eles têm a hora da naninha, né? Então, se você puder escolher voos que tenham horários similares ao da naninha, tá ótimo. Outro ponto é evitar voos com escala. Eles de fato judiam muito da criança. Esse processo de subir e descer da aeronave é cansativo demais para eles. A terceira dica ainda é em relação a onde sentar na aeronave. Eu te falei para fazer o check-in antecipado, mas se você puder garantir a escolha de um lugar também é importante. E isso ajuda muito, especialmente em viagens internacionais, né? Quando você precisa estar mais próximo do banheiro, por exemplo, ou mais próximo dos comissários, ou então até escolher poltronas que tenham braços que subam e desçam, para você ter um conforto maior com a criança, ou caso você esteja viajando com mais pessoas e precisem ter esse trânsito entre poltronas, né? Então, esse é um ponto que faz toda a diferença com viagem com criança. Uma outra dica importante, a gente estava falando lá no começo do vídeo sobre tralhas que a gente leva, né? A mudança que é viajar com crianças pequenas, porque de fato precisa levar um monte de coisa. Mas uma dica seria: leve o necessário, o suficiente. Precisa levar realmente de tudo um pouco, não tem como fugir disso, ainda mais quando a viagem é com um bebezinho, né? Imprevistos podem acontecer, a gente tem que se prevenir. Mas evita levar muita coisa, muita bagagem, muita sacola. Afinal de contas, você só tem 2 braços, né? E se você tiver com seu companheiro ou companheira, são 4. Então, quanto menos mala, menos bagagem nesse caso, melhor. Leva só o necessário. E quando eu falo necessário com o bebê, podem ser várias coisas, inclusive comidinhas. Lembrando que em voos nacionais, nem comida mais para adulto eles estão servindo, quem dirá para bebê. Então leite, papinha, frutinha pode subir na aeronave e leva, é importante. Além disso, um brinquedinho também sempre pode ajudar, ainda mais no momento que a criança não para quieta, tá estressada. É cansativo de fato ficar presa ali na poltrona, né, no colo do pai, quando é o caso. Então um brinquedinho pode resolver sua vida, então leva o brinquedo da criança na mala. Continuando nessa linha de itens que não podem faltar na bagagem de mão que você leva com você, né, no voo, a gente incluiria fones de ouvido. Eles são úteis quando a criança vai ouvir ou assistir algum desenho
no telefone ou no iPad, eles podem resolver sua vida também e a de outros passageiros que estão ao redor. Afinal de contas, não é todo mundo que é fã da Peppa Pig. Ah, e não esquece aquele remedinho de enjoo, de cólica e até mesmo aqueles que aliviam eventuais dores que a pressurização do voo causa. Então, uma balinha, alguma coisa que a criança possa salivar é importante, porque isso realmente acontece muito. Aquela pressurização deixa a criança doida, faz a criança chorar mesmo. Então, coisas que aliviem essa dor são bem-vindos. Ó, e outro ponto importante, se o voo for longo e tiver que trocar a fralda da criança, troca de fralda é no trocador. A maioria das aeronaves possui um espaço para isso. Inclusive uma lixeirinha específica para você descartar as fraldas do bebê. Então, nada de trocar fralda no meio dos outros passageiros, tá bom? E se a viagem for no rodoviário, também não custa pedir para o motorista fazer uma parada num posto. Aí você faz a troca num posto. É muito mais adequado e agradável para você, pai ou mãe, e para a criança, sem contar para o resto dos passageiros. E por último, a questão é, fique de olho nas crianças, especialmente em voos nacionais, quando os voos são mais longos. As crianças tendem a ficar mais estressadas, elas querem transitar pela aeronave, o que é normal, curiosidade de criança, né? Só que a aeronave é suja, o chão é sujo, então se você puder evitar, é melhor, é mais seguro para a criança, vamos colocar assim, sem contar da questão da criança ficar transitando pela aeronave e ser perigoso. Numa eventual turbulência, é perigoso até para um adulto, quem dirá para uma criança. Então, nesse caso, olho na criança, dá um brinquedinho para ela, dá aquele desenho que ela gosta, aquele desenho favorito, põe no colo, beija, abraço, muito amor e carinho, e até o fim dessa viagem vai dar tudo certo. Eu espero que esse vídeo, as dicas, as informações tenham sido úteis e ajudem de fato a tornar a primeira viagem do seu bebê uma viagem agradável, mais gostosa, confortável e que seja a primeira de muitas. E olha só, no caso da criança ser um pouquinho maior de 1 ano e você tiver dúvidas sobre documentação, regras de viagem, como a gente já falou, tem um link aqui embaixo para um outro vídeo nosso explicando como é que funcionam essas questões de viajar com os 2 pais, ou com um pai só, ou com outros responsáveis, e a gente explica tudo lá. Caso tenha outras dúvidas, outras sugestões, outras dicas para papais e mamães que estejam viajando pela primeira vez com seus bebês, deixa aqui nos comentários, tá legal? E não esquece, se você curtiu esse vídeo, se foi útil, deixa um like que isso ajuda muito a gente a saber, inclusive, se você está gostando do conteúdo, para a gente trazer novos materiais sempre para vocês do mundo do turismo. Então, aquele abraço e até o próximo Hangout.